Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair riqueza naturalmente? Não importa de onde elas começam, não importa quantos obstáculos aparecem no caminho. De alguma forma, elas sempre encontram uma maneira de crescer, prosperar e construir algo maior. Enquanto isso, muitas outras pessoas trabalham duro todos os dias e mesmo assim permanecem presas no mesmo lugar. A diferença não está apenas no esforço. A diferença começa muito antes, começa na mente. Durante décadas, estudiosos do sucesso tentaram entender o que realmente separa pessoas comuns daquelas que constroem riqueza extraordinária. Um dos homens que dedicou sua vida a essa busca foi Napoleon Hill. Ele passou mais de 20 anos entrevistando alguns dos homens mais ricos e influentes do mundo. Empresários, inventores, líderes e visionários. Depois de analisar milhares de histórias de sucesso, ele descobriu algo que mudou completamente a forma como entendemos a riqueza. Antes de qualquer resultado externo existir, antes de qualquer dinheiro aparecer, antes de qualquer oportunidade surgir, existe sempre um fator invisível que vem primeiro: a mentalidade. A forma como uma pessoa pensa sobre si mesma, sobre o mundo, sobre dinheiro, sobre possibilidades. A maioria das pessoas acredita que riqueza é consequência de sorte, talento ou circunstâncias. Mas a verdade é mais profunda. Riqueza começa como um padrão mental, um tipo específico de pensamento, uma forma particular de enxergar a realidade. E a boa notícia é que isso pode ser aprendido. A mentalidade que atrai riqueza não nasce apenas com algumas pessoas. Ela pode ser construída, treinada, desenvolvida. Mas primeiro você precisa entender como ela funciona, porque a maioria das pessoas vive com uma mentalidade que faz exatamente o contrário. Em vez de atrair riqueza, elas afastam oportunidades sem perceber. Desde cedo, somos ensinados a pensar de forma limitada. Aprendemos a temer riscos, a duvidar de nossas próprias capacidades, a acreditar que dinheiro é algo difícil, distante e reservado apenas para poucos. Essas ideias se instalam silenciosamente dentro da mente e, com o tempo, se tornam crenças profundas. Crenças que moldam decisões, comportamentos, atitudes e, finalmente, resultados. Pense nisso por um momento. Se uma pessoa acredita que nunca será bem-sucedida, como ela vai agir diante de uma oportunidade? Provavelmente com medo, com insegurança, com hesitação. Agora imagine alguém que acredita profundamente que nasceu para crescer, que acredita que sempre existe uma forma de avançar. Essa pessoa encara desafios de maneira completamente diferente. Ela procura soluções, ela aprende com erros, ela continua tentando. E é exatamente essa diferença que muda tudo. A mentalidade que atrai riqueza começa com um princípio simples: a crença de que o crescimento é possível. Não importa de onde você veio, não importa quantas dificuldades já enfrentou, não importa quantas vezes algo deu errado. A mente que atrai riqueza sempre procura a próxima possibilidade. Ela não fica presa ao passado, ela não vive reclamando das circunstâncias. Ela procura caminhos, procura aprendizado, procura a evolução. E essa atitude cria algo poderoso: movimento. Porque riqueza raramente aparece para quem permanece parado. Ela aparece para quem está em movimento constante. Pessoas com mentalidade de prosperidade entendem que erros fazem parte do processo, fracassos fazem parte da jornada, desafios fazem parte do crescimento. Elas não interpretam dificuldades como sinais de derrota, elas interpretam como treinamento, como preparação, como parte do caminho. Outra característica importante dessa mentalidade é o foco. Vivemos em um mundo cheio de distrações. Informações chegam de todos os lados, opiniões surgem o tempo todo. Muitas pessoas passam anos pulando de ideia em ideia sem construir nada sólido. Mas quem desenvolve a mentalidade que atrai riqueza aprende algo essencial: direção. Essas pessoas escolhem um caminho e permanecem nele tempo suficiente para que resultados apareçam.
Elas sabem que riqueza raramente surge da pressa. Ela nasce da consistência. Pequenas ações repetidas diariamente. Pequenas melhorias acumuladas ao longo do tempo. Disciplina silenciosa. Persistência constante. Enquanto muitos procuram atalhos rápidos, a mentalidade de prosperidade constrói bases fortes. E com o tempo, essas bases se transformam em oportunidades. Outro ponto fundamental está na forma como essas pessoas lidam com o medo. Todo ser humano sente medo. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de perder. Mas existe uma diferença importante. A maioria das pessoas deixa o medo controlar suas decisões. Já quem desenvolve uma mentalidade de riqueza, aprende a agir apesar do medo. Elas entendem que crescimento quase sempre exige desconforto, exige tentativa, exige coragem. E cada pequena ação tomada nessa direção fortalece a mente, fortalece a confiança, fortalece a capacidade de continuar avançando. Com o tempo, algo interessante acontece. O que antes parecia impossível começa a parecer possível. O que parecia distante começa a se aproximar e novas oportunidades começam a surgir. Mas existe ainda um elemento silencioso que poucos percebem: ambiente mental. Os pensamentos que você alimenta diariamente moldam sua visão do mundo. Se uma pessoa passa o tempo inteiro consumindo negatividade, reclamações, medo, escassez, a mente começa a enxergar apenas limitações. Mas quando alguém decide treinar a mente para buscar crescimento, aprendizado, possibilidades, algo muda internamente. Novas ideias aparecem, novas conexões surgem e novas oportunidades começam a ser percebidas. É como se a mente abrisse novas portas. Isso não é magia, é foco. Aquilo que ocupa espaço na mente influencia diretamente aquilo que você percebe na realidade. Por isso, muitas pessoas que constroem riqueza desenvolvem hábitos mentais específicos. Elas estudam constantemente, elas observam pessoas bem-sucedidas, elas analisam estratégias, elas procuram melhorar um pouco todos os dias. Esse processo cria um ciclo poderoso. Pensamentos geram ações. Ações geram experiência. Experiência gera aprendizado. Aprendizado gera evolução. E evolução abre caminho para novos resultados. Riqueza raramente surge de um único grande momento. Na maioria das vezes, ela é construída silenciosamente ao longo do tempo. Um pensamento de cada vez. Uma decisão de cada vez. Uma ação de cada vez. E tudo começa com a mentalidade. A forma como você decide enxergar o mundo, a forma como escolhe reagir aos desafios, a forma como encara oportunidades. Se você treinar sua mente para buscar crescimento, para aprender com erros, para continuar avançando mesmo quando tudo parece difícil, então algo poderoso começa a acontecer. Você começa a se tornar a pessoa capaz de criar riqueza. E quando a mentalidade muda, as decisões mudam, as ações mudam, os resultados inevitavelmente mudam também. Talvez a transformação não aconteça da noite para o dia, mas cada pequeno ajuste mental cria uma nova direção. E direção, com tempo suficiente, cria destino. Por isso a verdadeira pergunta não é apenas quanto dinheiro alguém possui. A verdadeira pergunta é: qual mentalidade essa pessoa construiu? Porque no final das contas, riqueza externa quase sempre reflete riqueza interna. E tudo começa com aquilo que você decide alimentar dentro da própria mente. Se essa mensagem fez sentido para você, então talvez este seja o momento de dar o primeiro passo. Treinar sua mente, fortalecer sua visão e construir a mentalidade que naturalmente atrai crescimento, oportunidades e prosperidade. Porque quando a mente muda, o destino muda junto. E essa jornada está apenas começando. Nos próximos episódios desta série, você vai descobrir outras leis mentais que influenciam diretamente o caminho da riqueza. Então, continue acompanhando. Se inscreva no canal, compartilhe e aperte o sininho. Porque a transformação começa com um pensamento, mas pode levar você muito mais longe do que imagina.